Graça e paz a todos, irmãos, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia muito especial, um dia a qual eu e você poderemos mais uma vez ouvir a voz de Deus, a voz, amém, do Espírito Santo falando conosco, né? E quero convidar você para uma meditação na palavra de Deus que se encontra registrado, amém, em Apocalipse, capítulo 16, amém. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Carvalho, e Deus nos chamou para ser o seu porta-voz, né? Deus nos chamou para ser embaixador do Rei. Deus nos chamou para ser trombeta. Deus nos chamou para ser a voz que clama no deserto. E, sendo assim, convido você para uma breve oração, né, para depois nós entrarmos na palavra de Deus. E hoje o tema é: o que são as 7 taças do Apocalipse? O que são as taças da ira de Deus? Então, o assunto, louvado seja Deus, é de juízo, né? Da parte de Deus, enviado à terra, enviado a todos os homens. Porém, amado, quero deixar claro aqui, não somos profeta do caos, e pelo contrário, falamos aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração como revelação divina para o futuro da humanidade. Amém? Então, neste momento, eu convido você para nós juntamente clamarmos, para nós orarmos ao Senhor. Amém? Eu sei, louvado seja Deus, que tem muitas pessoas realmente amarradas, né? Amarradas, acorrentadas, né? Em algumas coisas desta vida, né? E os problemas estão subindo de nível, e parece que nós estamos no funil. Cada dia que passa, parece que não tem saída, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, né? E nem para frente. Você está no fundo do poço. Mas eu quero dizer nessa manhã, louvado seja Deus, que Deus pode, com certeza, estender as suas mãos poderosas para a tua vida. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, em Isaías capítulo 59, aleluia, que as mãos de Deus não estão assim, encruzadas, né? Não. E nem os seus ouvidos agravados para não poder te ouvir. Mas lá no versículo 2 vai nos dizer claramente que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, né, a nossa rebeldia, a nossa negligência em relação a Deus vai fazer uma barreira, né? Uma barreira a ponto que nessa barreira há um certo impedimento, um impedimento de Deus não te ouvir, um impedimento de Deus não te abençoar, um impedimento das mãos poderosas de Deus não poder te alcançar. As nossas iniquidades separa-nos de Deus, as nossa rebeldia, a nossa negligência concernente aos mandamentos, às coisas de Deus, faz uma barreira entre o homem, né, entre o homem e Deus. E nesta barreira, irmão, Deus não pode fazer nada por você. Amém?
Aí você vai me perguntar, mas Deus não é um Deus todo-poderoso? Sim, Ele é um Deus todo-poderoso. Amém? Deus, o nosso Deus, não conhece a palavra impossível? Sim, Deus não conhece a improbabilidade, o impossível de não realizar algo pela humanidade. A Bíblia diz que Deus não conhece a palavra, louvado seja Deus, impossível. Tudo para Ele é possível, mas infelizmente, aleluia, a porta está trancada pelo lado de dentro, e Deus está batendo na porta. Todo dia Deus está batendo, né? Esperando que você se decida abrir essa porta para Ele entrar. Se Deus, aleluia, está batendo na sua porta, os problemas, as dores, as enfermidades, né? Os vendavais da vida, as intempéries, perda de emprego, né? Vida conjugal aos cacos, né? Pai contra filho, filho contra pai, tudo possa ser a maneira pela qual Deus está batendo na sua porta. Isso para você entender. Mas o problema é que esta porta ela tem uma chave, e essa chave está trancada pelo lado de dentro. A Bíblia diz assim: se você ouvir a minha voz, a voz de Deus, abrir o teu coração, Jesus falando, eu entrarei na tua casa e eu e meu Pai faremos morada na sua vida. Mas enquanto ela estiver trancada, o nosso Deus não é como Satanás, né, que vem metendo o pé, estourando a porta, invadindo a sua vida. Não, nosso Deus não trabalha desta forma, muito pelo contrário, Ele espera a sua decisão. E até quando? Até quando você vai deixar as coisas ir de mal a pior para decidir por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, a única pessoa que impede realmente de Deus agir, Deus fazer, Deus operar o milagre que você tanto precisa é você mesmo. Então a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, ele diz a seguinte palavra: aquele que esconde encoberta as suas transgressões não prospera no seu caminho. Não, alguém pode estar vivendo uma vida errada, uma vida na contramão de Deus e achar que tem uma vida de prosperidade. Não, irmão, Deus dá corda, louvado seja Deus, Deus vai deixando, Deus vai permitindo, né? O camarada parece que está indo muito bem, o camarada tá tendo possessões, o camarada tá tendo bens materiais, tem filhos maravilhosos, tem uma saúde extraordinária, tudo está indo bem, mas ele está com o pecado não confessado e escondido. Detalhe, a Bíblia diz que esta pessoa não prospera no seu caminho. Sabe, aquela coisa que você constrói, um monumento, um edifício, mas vem o vento, derruba, né? Louvado seja Deus. E tudo que você faz acaba dando errado, né? Até um certo tempo vai indo bem, mas depois começa a desandar tudo de novo. Isto é, quem esconde o pecado não prospera no seu caminho. E Salomão continua dizendo em Provérbios, né, livro de sabedoria, dizendo assim: mas aquele que confessa, detalhe, é confessar, mas a quem, irmão Pedro? A um homem como eu? Né? Não. A minha esposa? Não. Aos meus filhos? Não. Até que porque a palavra de Deus diz assim que nós devemos confessar as nossas culpas para com os outros, né, irmão? Para com os outros, né? Mas de preferência para aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Procura o anjo da igreja, coloca à mesa o seu problema, a sua dificuldade, e juntos, né, irmão? Nós vamos orar, buscar, nós vamos nos humilhar diante de Deus, para que Deus possa sanar, cuidar deste pecado. Se for preciso ter que passar por uma disciplina, meu querido, minha querida, passa por essa disciplina, porque o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que um pouco de disciplina para algumas pessoas traz um momento de peso, realmente.
A disciplina, às vezes, irmão, é cortar a sua liberdade de adorar, a sua liberdade de glorificar, a sua liberdade de estar nos cultos, a sua liberdade de participar do corpo, do sangue. São momentos de vergonha, mas também é um momento de humilhação perante o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa passa por disciplina, ele alcança a misericórdia. E aí, meu amado, a coisa reverte. Deus quer reverter a sua história. Deus quer mudar a sua história, mas depende exclusivamente de você. Aquele que confessa as suas transgressões e abandona, a palavra que é abandonar, amém, alcança de Deus a misericórdia. Oh, aleluia. Então nós vamos clamar esse Deus e você vai colocar diante dele a primeira epístola onde João apresenta Jesus como advogado. Amém? A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, o nosso paracleto, né? Aquele que intercede por nós diante do Pai. Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus. Não é Maria, não é Santo Antônio, não é São Benedito, não é uma criatura, não é o governo, não é o prefeito, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é teus amigos. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo se tornou o nosso advogado. A Bíblia diz assim que ele é poderoso para perdoar os seus pecados, não somente os teus pecados, mas de todos aqueles que se chegar diante dele. Mas, irmão Pedro, eu não tenho pecado, irmão Pedro. Então você faz da palavra de Deus uma mentira, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Detalhe, o crente em Jesus Cristo, lavado e redimido, ele é um pecador redimido. Amém? Lembra quando eu falei a respeito da separação por causa da iniquidade? Jesus olhando para nós com muito amor, se ofereceu, amém, e morreu na cruz do Calvário para quebrar a parede da separação. O único em vida, aleluia, que pôde nos reconciliar novamente com Deus foi Jesus. Foi Jesus na cruz do Calvário. Ele é a única pessoa que pôde reconciliar-nos novamente com Deus. Ao contrário disso, era instrumento da ira de Deus, eu e você. Pecado, nós estávamos em pecado, destituídos da glória de Deus. Mas Deus, no seu muito amor, enviou seu Filho. E este Filho, chamado Jesus Cristo, por sua vez, na sua morte, ele reconciliou novamente o homem para com Deus. Então aquela parede da separação vai deixar de não existir. Quando você clamar, ele será todo ouvido. Quando você precisar, as mãos deles estarão estendidas. Está claro nesta manhã para você entender a palavra de Deus. Poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento esse cidadão. Meu Deus, eu apresento esta mulher, este homem, este jovem, eu apresento este adolescente, esta criança, eu apresento esta cidade, esta rua, este bairro, esta vila, este país, Senhor. E no nome de Jesus Cristo, por intermédio desta oração, pedimos a Ti, meu Pai, aleluia, perdão, Senhor, pelas negligências, meu Deus, pelas murmurações, pelos delitos e pecados desta pessoa que prefere esconder, prefere pagar o preço do sofrimento do que se chegar a Ti e colocar na mesa, Senhor, diante do Senhor, porque o Senhor é médico dos médicos, é a única pessoa que pode nos curar por dentro e por fora. Jesus Cristo, nesta manhã, no Teu perdão, nós pedimos perdão das nossas ofensas, de nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas
transgressões, e pedimos a Ti, Senhor, neste momento, a nossa restauração, a nossa intimidade contigo, Jesus, por intermédio desta oração, seja restaurada. Oh, meu amado, você sabe o que é, louvado, você não ter conectividade com a internet, porque você não pagou seus créditos e a internet cortou, então por esta razão você não tem acesso. Aleluia, a mesma coisa é o homem diante de Deus. Paga a Ele, aleluia, confesse a Ele os seus pecados e a sua conexão com o céu será restaurada no nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, aleluia, você terá acesso no céu. Se é no deserto, se é na cidade, se é no campo, se é no trabalho, se é na empresa, onde você estiver, você terá acesso direto de Deus, aleluia, mas precisa confessar, precisa se arrepender, precisa se voltar a Ele, antes que esta iniquidade, antes que este pecado venha lhe destruir, venha lhe matar, porque o salário do pecado é a morte, é a morte, é a morte, mas a graça, como dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Meu amigo, meu irmão, receba esta oração e que você possa procurar, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, dobra o seu joelho diante dele e disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, meu Deus, perdoa meus pecados ocultos, meus pecados não confessados, Senhor, aleluia. Se for necessário, meu querido, confesse o seu pecado ao seu irmão, confesse o seu pecado à sua irmã, confesse o seu pecado, sim, à sua esposa. Homem, confessa o seu pecado à sua esposa. Mulher, confessa o seu pecado ao seu marido, aleluia. Filhos, confessem os seus pecados aos vossos pais, e pais, confessem o seu pecado aos seus filhos, para que Deus possa sarar o teu coração por dentro e por fora. Lembra? O paralítico de Cafarnaum foi introduzido diante de Jesus. É a primeira coisa para que possamos ser sarado, curado, aleluia, nossa alma, a nossa carne enferma, em estado de putrefação, é através do perdão. Jesus olhou para aquele homem e disse: Filho, perdoados são os teus pecados. Irmão, quando aquele homem recebeu o perdão dos seus pecados, ele recebeu uma liberação divina. Disse Jesus: pega a tua cama, levanta e vá embora. Quer cura para a tua alma? Quer libertação para a tua vida? Aleluia! Aceite o perdão de Deus, busca o perdão de Deus, se humilha diante dele, diga a ele: não colocarei droga nas minhas veias, não colocarei cigarro na minha boca, não darei lugar ao meu coração para a fornicação, nem para o adultério. Jesus me cura, Jesus me perdoa nesta manhã. Aleluia, esta oração que faço. E uma vez apresentado, meu irmão, agora você está diante do Altíssimo, diante do Senhor. Deus abençoe vocês, irmãos da igreja. Louvado seja Deus da igreja que está nos assistindo. Deus abençoe vocês. Aleluia. Nesta manhã, a palavra de Deus vai nos dizer, no livro do Apocalipse, capítulo 16, que é um estudo da palavra de Deus, o que são as taças da ira de Deus. Tentaremos, com a ajuda de Deus,
trazer a resposta com clareza aos nossos irmãos. No livro do Apocalipse, a Bíblia vai descrever o momento mais intenso do juízo divino. Sim, o último ciclo de julgamento, até porque houve 7 trombetas. Amém? Houve 7 selos, cada um representando uma maneira pela qual Deus irá julgar esta humanidade. Neste julgamento, eu ressalto nesta manhã, senhores e senhoras, que a igreja não estará mais aqui. Quem é a igreja? Ela se compõe em números, né? Louvado seja Deus, de pessoas, homens, mulheres, velhos, que fazem parte do corpo de Cristo. Logo, a gente não estamos fazendo uma lista grossa a respeito de denominações. Amém? A igreja é eu, a igreja é você, a igreja são todos aqueles que um dia abriu a porta do seu coração para Jesus poder entrar. Então você se tornou morada de Deus em espírito e em verdade. Então fica muito claro aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não estará aqui nos momentos em que Deus estiver, aleluia, exercendo juízo contra esta humanidade. Você perdeu de dar um glória a Deus. Aleluia, você não estará mais presente aqui. A igreja não estará mais presente aqui. Deus tomou para si e ela agora está gozando da eternidade, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Oh, maravilha, são 7 anos, segundo a palavra de Deus, que você estará participando de um grande banquete, as bodas do Cordeiro. 7 anos lá, mas aqui na terra serão 7 anos de grande tribulação. Bem, amados, então a Bíblia vai nos apresentar o último ciclo de julgamento, as 7 taças da ira de Deus. Ao contrário dos selos, ao contrário das trombetas, não há, louvado seja Deus, um interlúdio entre as taças, ou seja, não vai ser uma após a outra, não vai haver intervalo, não vai ter um tempo para acontecer, muito pelo contrário, é um após a outra. Elas serão derramadas de forma contínua, indicando que a paciência de Deus, olha aqui, a Bíblia vai nos dizer que o meu Deus é um Deus longânimo. A palavra longânimo significa que é paciente. Só que essa paciência, meu irmão, acabou. Chegou no seu ápice. Ei, todo dia Deus tem falado convosco, com você, através dos evangelhos, anunciado em rádio, rede de televisão, folhetos, cultos ao ar livre. Às vezes você mora perto de alguém cristão que todos os dias me convida para ir à casa do Pai e tu dá aquela desculpa, sabe? Quem sabe, se houver tempo, amanhã eu irei. Amanhã eu vou. Não, pode ficar tranquilo. Uma hora dessa eu vou lá. E isso nunca acontece, meu irmão. Então aqui a Bíblia diz que a ira de Deus será derramada de forma contínua, indicando, louvado seja Deus, que a paciência de Deus chegou ao fim com esta humanidade. O tempo de advertência terminou. Amém? Agora, o pano de fundo é o mesmo que encontramos em Apocalipse capítulo 15, onde 7 anjos, note, 7 anjos já estão prontos para derramar os conteúdos de cada taça. Este momento marca a consumação e marca também a cólera
divina. A Bíblia diz, o escritor anônimo aos Hebreus vai dizer assim: horrenda, diga comigo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tá? Então escapa, irmão. Dá tempo de escapar hoje, dá tempo de escapar agora, dá tempo de se acertar com Deus. Não esperar que a cólera de Deus me apanhe, me alcance. Estamos falando numa linguagem clara para você entender. A linguagem lembra as pragas do Egito, em Êxodo, apontando para um novo êxodo, agora a nível escatológico. João estrutura as taças de maneira semelhante às trombetas. Isso revela um padrão literário teológico intencional. A seguir, uma tabela compara esses dois ciclos de juízo. Amém. A primeira trombeta, a primeira das 7 trombetas, né, vai cair sobre a terra. A segunda sobre o mar. A terceira sobre rios e fontes. A quarta, o sol. A lua vai ser ferido. Amém. Em quinto, o poço do abismo será aberto. Poço do abismo, ou seja, o inferno propriamente dito. Todos os demônios que estão presos lá, irmão, serão soltos. Ai da terra, e ai dos que habitam na terra, quando esses demônios forem soltos, querido. Deus está te dando um alerta hoje, uma dica hoje. Escapa agora. Escapa agora. Ei, não espere pela tua mulher. Não espere pelo teu marido. Não espere pelo teu filho. Não espere pela tua mãe, pelo teu pai. Não espere pelo teu amigo. Corra você. Rápido. Aleluia, para os braços de Deus. Amém. A Bíblia diz que a sexta trombeta, ao ser tocada, o rio Eufrates vai secar. O rio que conduz, que entra pelo Oriente Médio, ela vai se secar, irmão. E este rio seco será caminho para os reis do Oriente marcharem contra a cidade de Nova Jerusalém e se ajuntar para o derradeiro dia da batalha num lugar chamado Jezreel, ou seja, o vale de Josafá. Ali será travado uma terrível batalha, as forças do bem contra as forças do mal. Mas dá tempo você escapar, tá? Dá tempo você sair ileso. Dá tempo você, por intermédio da sua vida, com promessa, ser salvo você e toda a sua casa. Amém? Não fique perdendo tempo, querido, com droga, com maconha, com bebida, com orgia, né? Não. Corra para os braços de Deus. E a sétima trombeta, a Bíblia diz que vai haver relâmpagos, trovões e uma queda considerada de granizo sobre a cabeça dos homens. Irmão, será algo surreal o que vai acontecer. Amém? Um intérprete da palavra de Deus, King Master, ressalta que as taças não trazem advertência, mas um juízo pleno. Elas são a última expressão da justiça de Deus contra o mundo rebelde. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, aleluia, completamente afirmado, que enquanto as trombetas era chamada ao arrependimento, as taças agora são o ponto final da justiça de Deus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus,
é importante lembrar que João escreve para cristãos perseguidos e muitos deles tentados a ceder à pressão do Império Romano. A mensagem é clara: não compensa abandonar a fidelidade de Deus. O juízo de Deus certamente será certo, não haverá demora. Hoje nós vemos no pleno século XXI uma justiça retardada, parada no tempo. E quando a justiça sai, ela sai distorcida. O culpado é inocentado. E o inocente torna-se culpado. Não é assim que está acontecendo nos nossos dias? Mas no tempo do juízo de Deus. Ah, meu irmão. Amém. Não vai valer a pena você deixar da igreja para voltar para o seu mundinho de pecado, seu mundinho de mentira, seu mundinho de orgia, seu mundinho, louvado seja Deus, de pecado. Não vale a pena ceder os caprichos do sistema anticristão só para salvar a tua pele. Só para salvar a tua pele. Por medo de morrer, alguém vai ceder, vai se declarar pertencente ao sistema, pertencente ao anticristo, pertencente ao diabo, só para escapar da sua morte. Satanás poderá não destruir você no momento, mas você não escapará da ira, da cólera de Deus. Então, dá tempo de você rever seu conceito, tá bom? Porque não vale a pena abandonar a fidelidade de Deus. Amém? Porque será terrível para quem rejeita a sua graça. Amém? Então, amados irmãos, o que cada taça revela sobre a justiça de Deus? Apocalipse 16, do verso 1 ao 21. Vamos ler aqui por versículo, né? O verso 1 vai dizer assim: então ouvi uma forte voz do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão, dando ordem, vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ordem parte diretamente de Deus. As taças começam a atingir a criação, os homens, refletindo a inversão total da ordem natural das coisas. Irmão, não haverá mais limite, nem haverá mais misericórdia misturada. Não. A seguir, o texto descreve que cada uma dessas taças, atente para a palavra de Deus com tremor e temor. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui: a primeira taça haverá uma ferida sobre os adoradores da besta. Irmão, terá pessoas que vão adorar a besta, sim senhor. Hoje indiretamente já venera, já adora, já o glorifica e já o exalta. Agora ali no Rio Grande do Sul levantaram uma estátua a Lúcifer. Nos Estados Unidos da América erigiram uma grande estátua a Lúcifer. Aleluia. E algumas pessoas estão de braços dados com o luciferianismo, com Satanás e o diabo, lutando contra a igreja, lutando contra a luz, aleluia, levando a cabo a vida de muitos cristãos. Mas a Bíblia diz que o tempo de julgamento é chegado. E agora?
E agora, os súditos do anticristo recebem uma marca na testa e uma marca na mão, denotando para eles que será muito viável estar treinado ao inimigo, mas não sabem o que lhes aguardam, né? Com medo da morte, não poder comprar, não poder vender, não poder sair, então não vamos fazer parte do sistema, né? E quero trazer uma advertência aqui, viu, irmão? Algumas pessoas receberão chip na mão só para ter acesso ao banco, só para ter acesso ao supermercado, só para ter acesso às redes de saúde, só para não ser perseguido pelo governo. Amém? Aí ele diz assim, mas no meu coração eu sou de Cristo. Não existe isso, querido. Não existe, porque a marca verdadeira já está inserida na tua mente, no teu coração. Você não tem como enganar o Espírito de Deus. Você não tem como enganar a Deus. Não se engane. E aí, vamos fazer uma colocação aqui, prática. Um pai de família tem seu filho, tem sua esposa. Ganha absurdamente um excelente salário. Amém? Mas ele é cristão. Ele tem conhecimento da palavra de Deus. Aí quando vem a ordem governamental, que todos compareçam e recebam a marca, vai ser motivo de caos em todo o planeta. E muitos daqueles que se dizem cristãos vão negar a sua fé. Sim, porque ele não vai querer perder esta bonança, ele não vai querer perder este emprego. Então ele vai se sacrificar pela família. Olha, eu vou lá, vou receber a marca direitinho. Certo? E no meu nome você vai ter acesso ao mercado, vai ter acesso também à rede de saúde, ao banco, né? Louvado seja Deus. Mas acredite se quiser, aquela pessoa que receberá os suprimentos advindo desta pessoa, está sendo amaldiçoada também. Sabia disso? Você tem cumplicidade, aleluia, com o erro dele. É a mesma coisa dizer assim, a paz do Senhor, meu irmão, mas você está saudando um cara que fuma, um cara que bebe, um cara adulto, um cara pedófilo. Então você está compactuando, meu irmão, minha irmã, com seus pecados. Amém? Isso numa ignorância bíblica, teológica. João vai dizer assim, se você o sauda, você faz parte do mesmo erro dele. De regra geral, quando você não sauda, ele vai pensar, mas por que esse fulano não me saudou? Por que esse fulano não me cumprimentou? Ele vai ver, ele vai buscar fontes de verdade, realmente eu estou errado. É evidentemente que a maioria vai dizer assim que você é um tremendo de um ignorante, que você é um tremendo de um crente quadrado, um crente fanático. Não tem problema isso, irmão. A Bíblia diz ser de santo em toda maneira de ver. Se você é justo, continua praticando a justiça. Se você é puro, continua sendo aquela pessoa que procure a purificação. Amém. Com efeito desta linha de pensamento, as pessoas receberão a marca da besta na sua testa e na sua mão. Já no seu coração, ele já aderiu ao sistema. Você pode notar que a maioria das pessoas agora, em pleno século 21, em vida, prefere deixar a mão de Deus. Amém? Para estar treinado ao inimigo da sua alma. Se na empresa houver uma colocação, só ficarão trabalhando aqui aqueles que não são cristãos. Muitos crentes vão negar a fé, só para não perder aquela boca. Verdade ou mentira? Diga para mim se isso é verdade ou é mentira. Mas haverá uma consequência. Então recebe a marca, né, na testa, na mão,
a marca da besta, mas a primeira taça, a Bíblia diz que Deus derrama uma chaga mortal sobre aquele que tem o sinal da besta. Aqueles que têm a marca da besta são atingidos de cheio por feridas malignas, dolorosas. Este juízo é exclusivo para os ímpios. Os selados por Deus não serão atingidos. Lembra o que ocorreu lá no Egito? O flagelo só veio para os ímpios, mas para os santos, crentes de Jesus Cristo, tiveram suas vidas poupadas. Mas ressalto aqui, amado, nenhum crente autêntico, genuíno, estará aqui na grande tribulação. Vai estar os desviados. Os desviados. Vai haver conversão na grande tribulação, irmão Pedro? Sim. Sim. Vai haver remanescente na grande tribulação, Pedro? Sim. Até porque a Bíblia diz que Deus vai selar os homens com a marca de Deus. Esses estarão sendo livres da punição da cólera do Cordeiro. Amém. Apocalipse 7. Hernande Dias Lopes vai dizer assim: Deus faz distinção entre os seus e os que o rejeitam. Amém? Deus faz distinção. Malaquias vai dizer: outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Você está firme com o Senhor? Está firme com Deus? Você não vai negar a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Você está firme? Fica firme, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aconteça o que acontecer. Não volte para trás, soldado. Não volte para trás, jovem irmã. Deus está falando com você nesta manhã. A segunda taça, ela é derramada sobre o mar. O mar se torna em sangue mortal. Amém. O mar se torna em sangue total. Com efeito disso, tudo que tem vida marítima morre. Amém. Morre. O mar inteiro se transforma em sangue. Toda criatura marinha morre. Imagina a podridão. Nós moramos perto de um frigorífico. E aqui muitas vezes é feito o abate de porcos e bois, e vacas. Sim, há um lugar onde o sangue é recolhido. E quando aquele sangue apodrece, meu querido, pelo amor de Deus, é insuportável. Agora imagine todas as fontes de águas neste mundo convertido em sangue. Sem contar com os peixes, a vida marítima que morreu, o odor, o mau cheiro que tomará conta deste mundo. Amém. A destruição é completa, a natureza colapsa com juízo contra a humanidade que rejeitou o Criador. Amém. A terceira taça, os rios se tornam sangue, e haverá no céu um cântico que vai ser entoado pelos anjos, verso 4 e 7. As fontes das águas potáveis se tornam em sangue. Neste momento você vai para a geladeira, o dia está quente, você vai pegar sua jarra para beber uma água potável, é sangue. Você vai para a sua torneirinha para pegar ali uma água potável, é sangue. A mulher vai pegar a água, louvado seja Deus, da caixa d'água, amém? Para lavar roupa, é sangue. Mas veja o que os anjos cantam em forma de louvor, em forma de adoração.
O juízo, a cólera de Deus está caindo sobre a humanidade, sobre a natureza. E os anjos se colocam a cantar, dizendo: Tu és justo, pois eles derramaram o sangue dos teus santos. Derramaram o sangue de quem? Dos teus santos, dos profetas, daqueles que evangelizavam, daqueles que falavam pelo amor de Deus, aqueles que praticavam o amor, aqueles que eram justos, tiveram a sua vida ceifada, porque eles odiavam a luz, odiavam a Cristo, odiavam o Evangelho, odiavam a sua palavra, e no entanto derramaram sangue, sangue dos profetas, sangue dos homens, de mulheres de Deus, e agora Deus retribui a humanidade, dando a eles sangues para beber. E a Bíblia vai dizer que os anjos dizem: Justo és tu, Senhor, pois eles derramaram o sangue do teu santo, e tu lhes deste sangue para beber. No verso 6, os anjos continuam: a justiça de Deus é proclamada. O altar é símbolo do clamor dos mártires e confirma: verdadeiro e justo são os teus juízos. Ei, João teve uma prévia. Sabe que prévia que João teve? Os 144 mil assinalados por Deus, a besta faz guerra contra ela e os mata, degola. Existe uma seita no mundo que degola as pessoas por não ceder ao seu Deus. Eu não vou falar o nome dele nesta live, amém? Então se mata em nome da religião, degolando as pessoas, amém? Há um país em destaque que ainda pratica morte para aqueles que adoram a Deus, para aqueles que glorificam a Deus. Há um país aí que ainda ateia fogo aos cristãos, que decapita cristãos, que carboniza os cristãos, que derrama sangue dos cristãos, mas não tem problema. A Bíblia diz que João tem uma prévia diante do altar de Deus. Olha aqui para mim, diante do altar de Deus, multidões que estão orando de noite, de dia, estão clamando, estão reivindicando justiça, estão clamando por justiça, estão falando assim: Deus, por que não julga a nossa morte das mãos daqueles que estão sobre a terra, o nosso sangue derramado na terra? Ei, amado, João viu que o anjo do Senhor estava nas suas mãos as vestes, e o próprio Senhor diz a eles: tira as suas vestes manchadas de sangue e dá a eles vestiduras novas, vestido de santidade, vestido de santidade. Eles morreram aqui, mas foram vestidos de branco, eles estão diante do Cordeiro de Deus, no altar de Deus, para serem, aleluia, contemplados com a justiça de Deus. E na terra, o mar, as fontes das águas. Se você quiser beber uma água gelada, uma água potável, uma água de poço, infelizmente, meu querido, você vai ter que beber sangue. Você vai ter que beber sangue. E este sangue se denota que era o mesmo sangue derramado dos mártires, dos santos. A igreja católica, apostólica, romana, a mandado dos seus senhores, dizimou 25 milhões de cristãos em todo o mundo. E agora eles estão aí com a Eucaristia, predicando ser carismático. Como que uma pessoa que ontem me odiava, hoje pode dizer que é meu irmão? Como que pode alguém que mandava matar
Louvado seja Deus, hoje pode dizer que é teu irmão. Estão com as mãos manchadas de sangue. Vai ser muito sério. Cada papa antes de morrer faz um ato de confissão. Porque pesa na consciência. Ele determinou a morte dos cristãos. Calígula, Herodes, tantos outros. Hitler, que dizimou 6 milhões de judeus. E ainda no século XXI já tem crente morrendo por causa do nome de Jesus. Acorda, crente. Acorda, irmão. Desperta. A quarta taça. São 7, irmão. Espero conseguir chegar até o final desta live. Amém. A quarta taça é derramada no sol. O sol, ela passa por um problema de erupção solar, tá? O sol é atingido de cheio. E a Bíblia diz que no seu brilho, ela vem queimar os homens com grandes calores na terra. Ao invés de escurecer, como nas trombetas ali ditas, o sol agora queima. A intensidade de calor começa a abrasar os homens aqui na terra. Quer ficar para a grande tribulação? Diga, eu não quero. Aleluia. A Bíblia diz que com efeito deste calor tão intenso, olha qual era o pensamento dos ímpios, dos incautos, dos incrédulos. E eles blasfemaram o nome de Deus. Contudo, se recusavam se arrepender. Versículo 9. Irmão, eles se recusavam se arrepender. É como aquele filho rebelde. Quanto mais apanha, mais o traste fica ruim. Mais o traste fica rebelde. Não aceita a disciplina, não aceita a correção. Ele pode se voltar contra ti. Ele pode se voltar contra a mãe. Filhos rebeldes, filhos de Belial, filhos satânicos, filhos do diabo. Amém. A Bíblia diz que por causa da intensidade do calor, eles blasfemaram do nome de Deus. Contudo, se recusavam se arrepender. A dureza do coração humano é exposta, queridos. Mesmo diante do sofrimento, não há neles arrependimento. A quinta taça. A Bíblia diz que quando a taça é derramada, o mundo hoje, este mundo que você está vendo agora, passa a viver por intensas trevas. Amém. E no reino da besta, alguns falam que é o antigo Iraque, outros dizem que é os Estados Unidos da América, outros dizem que é a Arábia Saudita, amém, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que o trono da besta, digamos que seja o Vaticano, amém, o Vaticano, lá na Itália, aquele recinto, a Praça da Sé, onde centenas de pessoas vão ali, aleluia, ouvir o Santo Papa, dar os seus sermões. Então todo aquele reino, segundo a palavra de Deus, tornar-se-á em trevas. O trono da besta é lançado em trevas. Lá não haverá luz, lá haverá escuridão tão intensa que os homens começam a morder, os homens começam a morder a sua própria língua. Você sabe o que eu quero dizer aos irmãos? Eles ostentam ser bonzinho, praticando caridade, praticando amor, falando em nome do amor. Até usam o nome de Jesus, mas são contrários à fé. São contrários a Cristo, blasfemaram contra ele. Então essas trevas, nada mais, nada menos, eles serão possuídos por demônios.
Amém? Não haverá mais nada de bom neles, e eles, aleluia, por causa da intensa escuridão, estes vão começarem a morder as suas próprias línguas de dor. Amém? Louvado seja Deus. Contudo, recusaram arrepender-se das suas obras que haviam praticado. Amém? Continuava mandando matar, continuava cometendo sacrilégio, continuava blasfemando, desafiando a Deus, dizendo que era o mais poderoso de Deus, se oferecendo à humanidade como Deus, mas de Deus não eram nada. Não eram nada, eram filhos, eram súditos do diabo. Amém? A sexta taça, o rio Eufrates seca e o Armagedon se aproxima. Irmão, este Armagedon aqui não chega nem perto da possível terceira guerra mundial que a qualquer momento pode estourar. Tá? Este conflito, propriamente dito, dá-nos a entender que eles vão marchar contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Hoje, se tem uma nação muito odiada, é a nação de Israel. Sim, Israel está aí, irmão, envolvido em guerras, em conflitos, fazendo o seu papel. Enquanto eles têm arma, tudo bem, estão se defendendo. Mas quando eles não tiverem mais armas, eles serão cercados. E este rio Eufrates será o estupim, será o caminho para que todas as nações do mundo cerquem o povo de Israel. É uma cidade tão pequena, tão minúscula no nosso mapa. Com a secagem do rio, o caminho para os reis do Oriente é aberto. Quem são os reis do Oriente? Todos aqueles que são opostos à nação de Israel. Todos aqueles que não gostam de judeu. Tá? 3 espíritos. A Bíblia vai apresentar que 3 espíritos imundos, eles saem da trindade satânica, chamado dragão, que é o diabo, besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a religião. São demônios que persuadem essas nações. São potestades, são governos que governam essas nações, aleluia, anticristã. Entendeu? Ao comando da besta, ao comando do dragão e do falso profeta. A Bíblia diz que com engano os reis da terra, eles enganam os reis da terra, dizendo que esta batalha é para uma boa causa. Eles vão dizer assim, sabe por que nós estamos sofrendo aqui? É por causa dos judeus. Satanás vai jogar a culpa nos cristãos. Sabe por que você está sofrendo, querido e querida? É por causa dos cristãos. Mata eles. Fecha as igrejas. Destrói eles. Crucifica eles. Queima eles. Decapita eles. Esfola eles vivos. Decapita eles. Dá carne deles para serem comida de chacais, de lobos, de urubus. Mata, destrói. Esta é a ordem imperativa desses 3 espíritos imundos que rebeliam todas as nações contra o povo de Israel. Estou falando aqui numa linguagem de hoje para você entender. Eles reúnem em Armagedon para a guerra final contra Deus. Jesus aqui vai intervir na história da humanidade. Vamos ler. Eis que veio como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante. O próprio Senhor brada. O próprio Senhor fala. Quem tem ouvido ouça
o que o Espírito está falando às igrejas. Se você é cristão, abre o teu coração. Eis que venho como um ladrão. Ele vem numa hora inesperada. Ele vai vir numa hora que parece que as trevas estão triunfando. Ei, quantos que foram crucificados e esperavam uma intervenção divina, e essa intervenção não veio. Deus permitiu a sua morte, não vindo, mas para que fosse testemunha para mim e para você hoje. Amém. Nem sempre Deus irá intervir na sua situação. Você pode estar correndo risco de morte iminente. Deus não vai te livrar. Deus não vai intervir. Eu quero ser direto e claro com você. Amém? O que estiver para acontecer na sua vida vai acontecer para que esta ação seja para testemunho. Amém? Só que aqui, no livro de Apocalipse, Deus diz que Ele vai intervir. Ele vai vir repentinamente como ladrão. E nesse dia Ele diz: feliz aquele que permanece vigilante. Verso 15. Amém? É uma chamada urgente a uma vigilância espiritual. Você está vigilante? Você está sendo vigilante? Está ficando atento? Agora nós vamos partir para o final, para o ápice dos acontecimentos. Estamos chegando ao final desta live, a 7ª e última taça. Quando ela foi derramada sobre a terra, a Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto, abalou o mundo. Há teólogos que dizem que isso só vai acontecer na Ásia Menor. Não vai alcançar o Brasil, não vai alcançar a África, não vai alcançar o Polo Norte, não vai alcançar o Paquistão, né? O abalo sísmico será denotado somente nas mediações das nações de Israel. Eu desaprovo isso. A Bíblia diz que vai haver um grande terremoto. A Bíblia diz que vai cair do céu granizo, chuvas de pedras. Amém. E haverá também a queda de Babilônia. Então, voltando, quem é Babilônia hoje? Uns dizem que é o Vaticano. Alguma frente teológica diz que é a Arábia Saudita, é o Islã. Outros dizem que é os Estados Unidos da América. Mas há uma Babilônia e ela será destruída. Amém. No verso 17, Apocalipse capítulo 15, verso 17, ouve uma voz do trono e declara o fim. O maior terremoto da história divide a terra. A grande Babilônia será julgada. Granizo de forma gigantesca, com aproximadamente 35 quilos, cairá do céu sobre todos aqueles que têm a marca da besta, sobre os homens, sobre os ímpios. E com efeito disso, a Bíblia vai dizer que os ímpios, os homens, blasfemaram de novo. Amém? Não havia neles quebrantamento, apenas resistência. Amém? Já visto que nesse dia tem pessoas que vai levantar sua voz para o Altíssimo e dizer assim: você está louco? Você endoidou? Você pirou? Você não tem amor, não? Típico dos ignorantes, típico daqueles que escolheram o outro lado. Lembra quando Moisés estava no monte Horebe, 30 dias, não mais do que isso. O povo de Israel estava ao pé do monte. E Moisés deixou o seu irmão Arão para cuidar dos pormenores ali.
Mas a multidão, ao ver que Moisés não voltava mais, se rebenaram. Quantas rebeliões está acontecendo agora? Crentes que rebelam contra o ministério, crentes que rebelam contra o pastor da igreja, crentes que rebelam contra Cristo, contra a fé, contra a palavra de Deus, Bíblia sendo rasgada, queimada, destruída, igreja sendo lacrada, rebelião. A humanidade está caminhando para uma rebelião total e não foi diferente. A Bíblia diz que passaram os 30 dias, amém, os ímpios ali, os não convertidos ao Senhor, chegaram para Arão: Arão, teu irmão morreu, ele não vai vir mais. Quem é que consegue ficar 30 dias, 30 noites no monte, sem comida, sem bebida, sem água? Ah, ele morreu. Vou fazer o seguinte, Arão, vamos fazer que nossos deuses, para serem adorados, para serem glorificados. Sim, irmão. E foi que fizeram. Cada um pegou o colar de ouro, de prata, fundiram e fizeram ali um bezerro de ouro. Sim, para ser adorado. E pasmos, irmão. Pela primeira vez, os filhos de Israel entraram na prática de oferecer a Satanás os seus próprios filhos, as próprias pessoas vivas. Sacrifícios humanos eram praticados. De lá até hoje ainda há sacrifício humano ao diabo, a Satã. Amém? Na maçonaria, no voodoo, na magia negra, nos centros espíritas. Haja visto que uma vida inocente é sacrificada aos demônios. Justamente aquele que não tem poder de realizar nada por tua vida. Você está sendo escravo do mal e não sabe disso. E eu vim aqui como homem de Deus para tirar esta escama dos seus olhos, para desentupir o seu ouvido e para quebrar a porta do seu coração, que a palavra de Deus possa entrar e te libertar. 30 dias se passaram e Moisés desce. Então, quando Moisés está descendo com a tábua dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, o povo lá embaixo estava corrompido. E Moisés chama a atenção do povo: olha, se Deus é Deus, passa para o meu lado. Então, a minoria decidiu passar para o lado de Moisés. E a maioria preferiu ficar com o bezerro de ouro, um ídolo levantado a Satanás. Hoje você tem uma escolha. Que lado você quer estar? De Cristo ou do diabo? Ou do sistema ou da palavra de Jesus Cristo, dos seus mandamentos? Que lado você quer estar? A luz ou as trevas? E a Bíblia diz que naquele dia, irmão, Moisés joga, né? Diz que Moisés joga as tábuas dos 10 mandamentos contra aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que há uma explosão sistemática, a terra se abre, irmão. O abismo se abre e milhares de pessoas descem neste abismo. Se você não procurar Jesus rapidamente, esse abismo vai se abrir para a tua vida, vai te tragar vivo, mas estou aqui como homem de Deus te alertando. Depois você vai dizer que não ouviu esta mensagem. Com efeito disso, amados, os homens blasfemaram de novo. Não havia em seus corações quebrantamento. Às vezes Deus permite a prova, a luta, o desemprego, a morte, a enfermidade, para que em você haja um quebrantamento. Na verdade, Deus não quer destruir você, Deus não quer matar você. Deus aguarda o seu retorno, o seu quebrantamento. E às vezes não acontece, irmão. Tem gente que morre ali, irmão, endurece o coração, mas não aceita Jesus. Não aceita Jesus, não se converte ao Senhor. Antes começam a blasfemar de Deus, blasfemar da igreja, blasfemar da palavra, blasfemar do pastor e assim por diante. Não se quebranta. Assim esses homens não se quebrantaram, irmão.
pela resistência. Então nós estamos terminando, tá? Esses juízos já se cumpriram ainda? Irmão, quem pode me responder? Você consegue responder? Eu afirmo que não. Ainda vão acontecer. Tá? João descreve estes eventos com imagens fortemente simbólicas. O perigo da liturgia simbólica. Tudo é símbolo. Tudo é irreal. Cuidado, irmão. Porque o que vai acontecer no futuro não é simbólico, irmão. É literal. Mas baseado em julgamentos reais e históricos. As taças não devem ser lidas como eventos isolados, mas como uma apresentação do juízo final de Deus sobre a humanidade rebelde. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão. Chegamos no final desta live e partindo para a conclusão, como aplicar esta mensagem na vida cristã. Então, há 7 verdades que você pode aplicar na sua vida. A primeira delas é dizer para você, hoje e agora, que Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Deus é justo. As suas ações são verdadeiras e Ele não erra no seu julgamento. Tá? Os homens podem falhar em seu julgamento, mas Deus não falha. Segundo, a graça tem limite. Hoje é tempo de arrependimento. Amanhã pode ser tarde demais. Terceiro, o sofrimento não transforma quem rejeita a verdade. Amém? Guarde isso em seu coração. A dor apenas endurece os que não se rendem a Cristo. Por isso que tem muitas pessoas. Morreu meu filho, fica ateu. A empresa mandou embora, fica ateu. Meu carro quebrou, fica ateu. Tá faltando carne. Tá faltando alguma coisa na minha vida. Eu estou terrivelmente doente. Torna-se ateu, torna-se incrédulo, abandona Cristo. Então quero dizer para você, a terceira verdade que você deve aplicar em sua vida como cristão: o sofrimento não transforma quem rejeita a verdade. Quarto, os selados são poupados da ira. O povo de Deus está protegido espiritualmente. Ei, você está protegida espiritualmente. Você perdeu de dar glória nesta hora. Em quinto lugar, a quinta verdade que você deve aplicar na sua vida como cristão: o juízo é progressivo, mas é inevitável. Não há como escapar da justiça divina. Se você acha que pode escapar, você está enganado. Ninguém escapa da justiça divina. Ninguém. Então coloque sua barba de molho enquanto você pode. Enquanto você pode. Você pode mentir para mim, mentir para tua esposa, mentir para o seu pai, para o seu pastor, mas você não mente para Deus, você não engana Deus. Amém? E da justiça dele não tem como escapar. Amém? Sexto lugar, Jesus virá de forma repentina. Não há uma data, não há um dia específico, não há uma hora específica. Ele virá como um ladrão, ele virá de forma repentina. Talvez como você está pensando aqui, eu acho que acabou para mim esse negócio de igreja. Não vou mais para a igreja. A igreja não faz nada por mim.
De fato, irmão, a igreja não irá fazer nada por você. Quem vai fazer alguma coisa por você é a sua fé em Cristo. Não espere de homens, não espere de igreja alguma coisa. Lá nós estamos para aprender a ser melhor, para estar mais próximo de Cristo, para vivermos em amor fraternal, irmãos com os irmãos. Amém? Mas se você espera alguma coisa de uma igreja, você está equivocado. A pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e vê que realmente a sua vida está na mesmice. O problema não é a igreja, o problema está em você. Amém? O problema está em você. O problema está em você que não se conserta, que não melhora a sua vida para com Deus. Tá? Deixa eu ser claro. Tá? Jesus virá de forma repentina como um ladrão. Por isso devemos estar atentos e vestidos com a palavra de Deus. Quantos estão descobertos, irmão? Não ebripia mais, não ora mais, não jejua mais, não se santifica mais. Está junto e misturado, irmão. A igreja está adotando hoje o mundo em sua igreja. O que é mundo, irmão? É tudo aquilo que é oposto a Cristo. Eu não preciso detalhar aqui. Amém? Disfarçadamente dizendo não tem nada a ver, não tem problema nenhum, irmão. Você é um crente quadrado, retrógrado, exagerado, fanático demais, né? Então naquele dia você vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Amém? E último lugar, o Armagedon é símbolo da vitória de Cristo. A batalha pode ser intensa, tá? Mas o final já está decidido. A vitória será de Cristo. A vitória será minha. E a vitória será sua. Se a partir de agora você convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Ao ler esse texto, me sinto chamado para vigiar e viver com sobriedade. Ter uma vida equilibrada, irmão. E a pregar com urgência. É o que estou fazendo, a palavra de Deus. Conclusão. O Apocalipse 16 não é difícil de ler. Ele confronta, ele expõe, ele nos convida a tomar decisão. As taças da ira de Deus são o último estágio de um juízo que foi anunciado repetidamente. E agora a misericórdia dá lugar à justiça. O tempo de oportunidades para algumas pessoas chegou ao fim, acabou. Mas há esperança. Mas há esperança. Os selados não serão tocados. O Cordeiro vencerá, como lemos em Apocalipse capítulo 21. Deus limpará dos seus olhos todas as tuas lágrimas. Que o som dessas taças nos leve a um arrependimento sincero antes que seja tarde demais. Há uma exaustão neste momento sobre a minha vida, uma exaustão, porque aqui eu me doei aos irmãos. E todas as vezes que você faz uma live, você tira de você, amém? Você tira de você a unção, a virtude, o poder de Deus, para compartilhar desta unção, deste poder que pode realizar na sua vida um milagre. Eu acho que o maior milagre da palavra de Deus que pode acontecer na vida da pessoa é o arrependimento e a salvação de vida. Por isso nós nos derretemos.
nós nos derretemos, nós nos sacrificamos para que você tenha uma vida dentro do alcance de Deus para ser salvo em dia oportuno. Que a graça do Pai, que a graça do Filho e a graça do Espírito Santo seja com a tua casa, com a tua família e com todos nessa início de tarde, nesta sexta-feira linda e maravilhosa. Deus preparou esse dia para você ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Fica todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.